noite a todos, bem-vindos. Mais uma espiritualidade, mais uma noite juntos. É uma alegria receber vocês, mesmo que nessa distância, né? Peço que vamos aproveitar da oportunidade de interagir durante a nossa conversa. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta, qualquer outra coisa que possa, né, nos fazer estar mais juntos e unidos nesse trabalho. Vamos começar com um momento de oração, ainda lembrando a festa de ontem, festa da Santíssima Trindade. Como disse na missa, esse amor trinitário de comunhão, de aliança, de plenitude, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que também é o nosso DNA espiritual. Fomos criados nesta imagem, né? E essa é a nossa natureza mais íntima: ser comunhão, ser família, ser fraternidade, ser comunidade, amizade. São todas as expressões, né, daquelas formas de vida onde nós não somos mais solitários, mas realizamos nossa vida juntamente com o outro, que é parte de mim e eu sou parte dele. Não queremos ser mais que os outros, mas junto com os outros, né, tentar viver entre nós o amor de Deus, que é um amor de união. Não é aquele amor onde um faz tudo e os outros ficam olhando, não. É aquela maneira de amor que um círculo de amor que envolve todos nós. É exatamente nesse espírito de família, né? Nesse momento de oração, para abrir o nosso coração a Deus, abrir o Espírito Santo, a sua graça, a sua luz, que eu queria aqui fazer lembrança do Abel, que hoje completa um ano de falecimento. Lembrar a Rosa, as suas meninas. Lembrar essa presença, aquilo que Abel foi entre nós. Um ano que está na casa do Pai. Um ano que encontrou seu lugar definitivo, apesar que para nós isso é difícil, é misterioso. E para nós a morte fala muito mais de ausência, né? Usamos tantas expressões para dizer isso. Perdemos fulano. E nós não perdemos Abel, nós o ganhamos para sempre. Nós o ganhamos para sempre. Queria lembrá-lo, assim, todo o trabalho dele, e que ele lá perto do nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo também seja mais um grande intercessor que sustenta nossa família do sagrado, nossa comunidade. Hoje também faleceu a Lourdes, que é irmã do João Paulo, catequista de adulto, também secretário adjunto aqui na paróquia durante muito tempo, meu grande colaborador, braço direito na época da construção da igreja. O primeiro foi Moisés, depois entrou João Paulo, que sem ele eu não teria conseguido fazer nada. Mas hoje lembramos, enfim, a irmã do João Paulo, a Lourdes, que também realizou a sua Páscoa de ressurreição. E também, junto com a Lenínia, durante o dia, muitas pessoas lembraram de Dona Odete, Lenínia, que é dos Coroinhas, que também na pasta do projeto Maria Cinderela. E hoje também foi sepultada a sogra dela, né, que é Dona Odete. E sendo família com essas famílias, celebrando essa Páscoa de ressurreição, né, também com essas nossas irmãs. Queria cantar novamente esse refrão, a Santíssima Trindade, para que a gente possa sempre renovar a nossa fé, possamos sempre renovar a certeza que
Nessa vida fomos chamados para algo de grande. Que a nossa vida não pode ser pequena, nunca será pequena, se nós vivemos o amor de Deus entre nós. Se nos amamos, Deus vive em nós, e assim permanecemos no amor. Ele nos dá seu Espírito Santo, Ele nos dá vida, pois somos para sempre seus filhos. Deus é amor, Deus é amor, divina Trindade, perfeita caridade. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, divina Trindade, perfeita caridade. Deus é amor. Então hoje quero encerrar com vocês o tema sobre o amor, amor maduro, amor cristão, falando realmente hoje da proposta do nosso Senhor Jesus e uma das características fundamentais do nosso Evangelho, o amor fraterno. Antes de falar do Evangelho, antes de falar de como Cristo nos apresenta o amor fraterno, lembrando que essa palavra no Novo Testamento usa o termo grego ágape, diferente de filia, diferente de eros, que são maneiras diferentes de amar, né? Então o amor fraterno, o amor ao próximo, o amor entre nós, o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, o amor que nós temos por Deus, no Novo Testamento é sempre usada a mesma palavra, o mesmo verbo, ágape, agapeio. Então, falando nisso, né, mesmo fora da Bíblia, a ciência de quem estudou bastante o amor, da psicologia, da sociologia, do comportamento humano, nos disse que a mais importante experiência de amor, que alicerça todo tipo de amor, é o amor fraterno, que é um pouco uma base da nossa maneira de ser pessoas que amam e que são amadas. Então o amor fraterno, entendemos por ele todo sentimento e comprometimento em relação ao cuidado, à responsabilidade, ao respeito de qualquer outro ser humano. É o amor fraterno. É por esse amor, né, que a gente cresce e aprende a amar o outro e sair de si mesmo. Não tem amor verdadeiro permanecendo em nós, no nosso interesse, apenas nos nossos desejos, projetos. Precisamos sair de nós. E o outro que permite que isso aconteça. E o amor fraterno é uma das características, uma das afirmações fundamentais da Bíblia, né? Que desde o Antigo Testamento e textos muito antigos nos ensina a amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor fraterno se caracteriza pela falta de exclusividade. Não é amor porque a pessoa é da minha família, porque é do meu grupo de amigos, ou do meu grupo da igreja, ou do meu grupo do trabalho, mas se entende aquele amor que somos capazes de dar a todos os seres
humanos. O amor fraterno, então, se caracteriza na experiência que todos somos um. Todos somos um. Então, mesmo esse desejo de fraternidade universal, né? Que toca a todos os nossos corações. E a gente aprende olhando para o desamparado, olhando para o pobre, para o estranho, para o estrangeiro. Nós aprendemos assim a amar, a viver o amor fraterno. Então, a primeira experiência que o nosso amor cresce e se torna maior é exatamente nesse tipo de amor, onde, olhando as pessoas mais sofridas, a gente ama sem receber nada em volta. E aí nós fazemos a experiência da gratuidade. Fazemos a experiência de nos doar, não porque recebemos alguma coisa, mas pelo próprio sentido de nos doar, de ajudar, de socorrer, de ser movidos pela compaixão. Olha, e esse assunto na história da humanidade e na história das religiões é muito, muito, muito antigo. E na Bíblia, então, como já disse, é um dos temas fundamentais. Por exemplo, a gente pode pegar Isaías, que é um profeta de 500 anos antes de Cristo, 540, 50, 60 anos antes de Cristo, que ele viveu o seu ministério, são mais de 2.500 anos atrás, que já profetizava, por exemplo, no capítulo 58, nesses versículos que vamos destacar, num momento que ele fala do jejum que agrada a Deus, Deus se lamentando de incensos, de sacrifício de animais, de ritos exteriores. E vocês sabem que quando o profeta profetiza em primeira pessoa, ele fala como se fosse Deus que fala. Isso se chama de, né, uma pequena noção bíblica, oráculos. Oráculos. Então, quando o profeta usa e profetiza na forma do oráculo, ele está falando como se fosse Deus em primeira pessoa. Ele fala em nome de Deus. Por isso Deus, nesse trecho que eu vou ler com vocês, diz assim: por acaso não consiste nisso o jejum que eu escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, impor em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo. Por acaso não consiste em repartir o teu pão com o faminto? Em recolher em tua casa os pobres desabrigados? Investires aqueles que vês nu? E não te esconderes daquele que é a tua carne. Olha, 2.500 anos atrás. Vamos perceber a profundidade desse texto, principalmente nesse conceito, né, muito bíblico da carne. Quando Deus cria Eva para Adão, ele responde com um momento, um pulo de alegria. Agora sim, ela é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, nessa expressão que finaliza esse trecho, e não te esconderes daquele que é a tua carne. Estamos vivendo tempos, não de hoje, que eu acho que essa palavra de Isaías ainda nos ensina muito. Estamos escondendo do nosso semelhante. Estamos nos escondendo daquele que precisa de nós.
Estamos fechando os olhos daquele que precisa de nós. Estamos ficando dentro daquela rodinha de uma vida que não tira o nosso conforto, que não tira a gente do cômodo que é um quarto e do cômodo que é a preguiça de querer agir e repetir. Como repetiu Caim depois de ter matado o irmão, sendo cobrado por Deus. O irmão de Caim chamava Abel, né? Abel. Por acaso. E ele disse para Deus, não, porque não era de Minas, ou talvez fosse de Minas. Sou eu, por acaso, o vigia do meu irmão? Enquanto nós não estamos vivendo isso, o que eu tenho a ver com ele? O que tem a ver com isso? Esse problema é de fulano, esse problema é do prefeito, esse problema é disso, daquilo. Interessante, né? 2.500 anos atrás, Deus, na boca do profeta Isaías, já nos ensinava a não nos esconderes daquele que é a tua carne. Então a gente começou aqui a falar do amor fraterno e fica evidente como a nossa omissão, a nossa ausência em questão de amor já é uma falha muito grande. Aliás, não precisa nem pensar muito no pobre, no desamparado, no abandonado, naquele jogado na rua. Quantas pessoas, quantos jovens, quantas meninas, meninos já me confessaram, padre, eu tive um pai ausente. Em relação de amor, numa relação de amor, na família, fora dela, uma das queixas principais é a ausência. Quem não ama, não é presente. Aliás, quem não se faz presente, não ama. Então, a gente vive isso, né? Quantas pessoas lamentam isso. Tive um pai muito bom, padre, mas ele sempre foi muito ausente. E a gente até assiste às vezes discussões, né? Nesses programas que colocam uma pessoa contra a outra, né? Às vezes essa grande queixa da ausência. Da ausência, né? Então, não vamos nos esconder das nossas responsabilidades. Não vamos fugir da nossa responsabilidade. Então, o amor fraterno existe a partir de dentro de nossa casa. E a gente tem que aprender amando gratuitamente, sem receber nada em troca. E olha só, depois de tanto tempo, ainda não sabemos repartir o pão, talvez de vez em quando, em algumas situações. Que dizer então de receber um desabrigado em nossas casas? Criamos uma sociedade que praticamente isso é impossível, né? Pode ser um abrigo, pode ser uma casa, podemos levar. Mas quem hoje teria coragem de levar alguém para sua casa, né? Enfim, vestir aquele que não, aquele que precisa de uma roupa, de uma camisa, de uma blusa, de um cobertor, e às vezes no nosso armário não tem mais lugar. Tem um monte de coisa que a gente nem usa, mas enfim. É isso aí. Então, o amor fraterno é aquele espaço global onde nós aprendemos a amar, aprendemos a fraternidade, que somos a mesma carne, como acabou de dizer a Bíblia na palavra do profeta Isaías. Eu sou você, você é eu, nós somos nós. Ninguém
pode fechar o seu coração e apelar à justiça, apelar a não sei o que. Então Jesus nos fala depois, claramente tem todo o seu discurso, e eu estou chamando de, que ele apresenta, né, o que vamos apresentar hoje, 4 graus de amor, 4 níveis, 4 passos, 4 maneiras. Usei a palavra graus só para a gente usar uma palavra de tantas que podem ser usadas. Então, primeiro grau do amor, ama teu próximo como a ti mesmo. Como a gente viu já no Antigo Testamento, era falado isso, quando Jesus responde qual que é o maior de todos os mandamentos. Primeiro, ama teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com toda a tua inteligência, com todo o teu ser, e o próximo teu como a ti mesmo. Esse é um conceito fundamental na Bíblia, no Evangelho, herdada de outras culturas orientais do tempo. Temos a famosa regra de ouro: faz ao outro aquilo que você deseja que façam para você. A regra de ouro que nos ajuda. Mas Jesus um dia contou a parábola do samaritano, que nós chamamos de bom, porque um homem que foi assaltado, estava lá jogado, ferido, cheio de ferimentos, e as pessoas passam, Jesus conta a história bem programada, e coloca um levita que passa, que seria um René da vida hoje, um atendente de liturgia, um acólito, um ministro da Eucaristia do templo, né, que não tinha ainda missa e Eucaristia, mas enfim, os levitas eram aqueles que ajudavam no templo. Depois passa também um sacerdote, e ao ver o ferido, jogado, abandonado pelos assaltantes, quase morto, como diz o texto, o deixaram quase morto, eles passam longe. Estava na calçada deles, fora para o outro lado, do jeito que me acontece. Às vezes no centro, quando alguém não quer me cumprimentar, me vê de longe, já muda de calçada, né? Não vamos cruzar. Deve ter acontecido com vocês também. Mas isso era grave, ele estava ferido. E olha, o levita, então o atendente da liturgia do templo, e o sacerdote, o ministrante, o ministro das liturgias do templo, passam longe. Jesus não está fazendo um juízo moral de falta de compaixão, de indiferença. É bem provável que os dois não se aproximam, porque não se podia tocar o sangue. As pessoas feridas não podiam ser atendidas por um sacerdote, por um levita. Então, bem provável que, para obedecer à lei da pureza, que se vivia no tempo de Jesus, que não era a lei de Deus, era a lei como foi transformada principalmente pelos escribas e os fariseus. Por obedecer à lei, então não se aproximaram e passaram certinhos. Olha, por que Jesus está contando isso? Porque teve um homem que, se era um doutor da lei, que falou que estava vivendo um mandamento, e perante a resposta, os mandamentos, perante a resposta de Jesus, que o maior de todo era amar a Deus de todas aquelas maneiras que diz, e o próximo como a ti mesmo, faz uma pergunta para cascar fora. É aquela pergunta que você faz para ver como pode fugir daquela obrigação. Mas quem é o meu próximo? Seria como ele estivesse insinuando: está falando do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha tia, do meu vizinho? De quem que está falando? Quem que é meu próximo? Quem que é próximo de mim? Essa foi a pergunta feita para que Jesus lhe desse uma receita e acalmasse o seu coração. Não, fica tranquilo, não, você não precisa amar pobre, você não precisa amar desamparado, suficiente que você ame a sua família. Isso que ele queria ouvir. Não era uma pergunta inocente. Era uma pergunta de quem que limitara o seu raio de ação.
de quem não quer incômodo, de quem quer ficar na sua região de conforto. E tudo o Evangelho e a palavra, o exemplo de Jesus é tudo menos que conforto, mesmo que Ele nos conforta muito. Mas a sua proposta é tudo menos que algo cômodo. Então essa é a pergunta, e Jesus deu a resposta. Passou o levita, passou o sacerdote e o samaritano, que era do norte da Palestina, o povo que se misturou com outras pessoas de outras religiões, portanto considerados pagãos, traidores, pecadores, pessoas que não prestam. E aquele que não presta, talvez porque não estava amarrado a uma lei injusta, se aproxima, cuida desse ferido, ao ponto de carregá-lo, levá-lo para uma pousada, deixar o dinheiro para cuidar deles o tempo que for necessário. E esse era o samaritano, aquele que era chamado de pecador. E Jesus não era mole também com suas parábolas, e ele realmente interferia profundamente com seu interlocutor, nesse caso com a lei. Jesus fala com o doutor da lei, está dizendo para ele praticamente: você viu que a sua lei não serve para nada? Você viu que quem abraça a lei não ama? É igualzinho hoje, gente. Igualzinho hoje, às vezes a gente percebe algum discurso: mas porque fulano é assim, assado. Porque fulano não casou na igreja. Não, porque ele divorciou. É porque isso, é porque aquilo. E a gente às vezes coloca a lei, as regras, a tradição da igreja, que pelo amor de Deus tem sua importância, mas não é mais importante que o amor. Mas enfim, Jesus conta essa parábola, mas a grande surpresa de tudo isso, a grande surpresa vem no final. Porque depois que Jesus conta a atitude do levita, do sacerdote e do samaritano, Jesus não disse que o próximo era o homem ferido, deixado quase morto pelos assaltantes. Jesus pergunta para ele, quem dele se fez próximo? Qual que era a pergunta inicial que o doutor da lei perguntou? Quem é o meu próximo? Qual é a pergunta final de Jesus? Jesus virou totalmente o jogo. Quem se fez próximo da pessoa abandonada pelos assaltantes? Então, em lugar de responder para ele: não, o próximo são aquele 10, 15, 12 da tua família, pode ficar tranquilo. Jesus lhe disse praticamente: você tem que se aproximar de todos que precisam. Você tem que ser o próximo. Ninguém ama o próximo se não se torna próximo. Se aproximar, ficar mais perto. E tem um verbo que acompanha a atitude do bom samaritano, que é um verbo que acontece 3 vezes só na Bíblia, no Novo Testamento, que é o verbo compaixão, que é o mesmo verbo. Estamos no Evangelho de Lucas, né? Para quem quiser marcar, reler e aprender com Lucas 10, de 25 a 37, e essa parábola, capítulo 10 de Lucas, está na tela, tá bom? Mas então Jesus está não fechando o horizonte do amor fraterno, mas abrindo totalmente. Porque se eu fico fechado em casa, se eu estou no sofá assistindo TV, Netflix, né, agora, uma série, eu tentei, o povo me seduziu, me convenceu, Davi, que aquela seriado de Maria Madalena era fantástico, era lindo, todo mundo apaixonado por essa mulher. Não posso dizer os homens que me contaram,
mas biblicamente apaixonados, né? Aí eu fui, não tinha Netflix, fiz uma assinatura teste de uma semana, não me lembro. Foi ver a tal de Madalena, assisti o primeiro capítulo, aí vi que tinha mais 69, falei, vai tomar banho. Tive que largar dela, não tem tempo para ficar 70 capítulos. Então se eu estou lá assistindo meus capítulos, se eu estou no sofá, assistindo meu futebol, se eu sou padre Graciano, e estou na minha mesa de trabalho com um livro que não vinha a hora de poder ler, estudar, quem que é meu próximo? Se eu estou na minha, nunca terá um próximo. Como disse o profeta Isaías, a gente está sempre escondido nos próprios interesses. Agora, se Jesus me diz, você quer realmente viver o segundo maior mandamento, depois do amor a Deus, então se torne próximo, se aproxime. Não é ficar esperando passivamente, que quem sabe na vida tenha 4, 5 vezes chance de ajudar alguém, mas é me colocar ativamente, de olhos abertos, pronto a ouvir o grito, o desespero, o choro, as lágrimas de quem está precisando. Olha que bonito, gente. Olha que mestre maravilhoso que nós temos. Eu sei, incomoda, mas que sentido fantástico que nós recebemos na vida, nos tornar próximos, nos aproximar e como samaritanos ser levados pela compaixão. E vocês já repararam isso na vida, né? A pessoa que tem esse tipo de coração, esse tipo de atitude, a pessoa que entendeu e se realiza sendo próximo, ela sempre está fazendo alguma coisa. Você olha certas pessoas da comunidade, mas não é possível, fulano, ele já visitou aquela tia, já foi no hospital, foi lá no trabalho com o pessoal que faz o... tá fugindo a palavra, quando tem que trocar o sangue porque o rim não funciona. É hemodiálise, isso, né? E vai lá na hemodiálise para levar um lanchinho. Nós já fizemos isso aqui com várias pessoas. Porque seu coração, porque dentro dela sente que a sua vida tem que ser preciosa. Então, é isso aí, a gente já vê na vida aqueles que ajudam. Tem pessoas até tão famosas que a gente fala, nossa, mas puxa vida, fulano tem todas, né? Contrariamente a outros que não descobriram esse amor próximo como o teu mesmo, se tornando próximo, é que assim, um dia tem dor de cabeça, um dia tem que ir no médico, um dia tem o time dele jogando, um dia não sei o que, um dia tem que lavar o carro, e aí é complicado. Tudo é mais importante que o próximo, tudo é mais importante que amar. Então tá aí, primeiro grau de amor, amar o próximo como a si mesmo, que Jesus traduziu e mudou a pergunta. Quem é o meu próximo? Era a primeira pergunta. Que falta ou que já usei? Já usei 40 minutos, esse padre fala demais. Mas o primeiro grau de amor era o mais longo, viu? Já vai ser mais rápido. Hoje quero terminar isso, porque quero terminar esse tema e abrir outro, né? Que tem tanta coisa boa que podemos falar, mas também, às vezes, precisa um pouco mudar, né? Falamos pelo menos 6 encontros sobre amor. Então, finalizando o primeiro grau de amor, lembre-se disso. Quem é o meu próximo? Pergunta de quem está achando uma maneira de limitar. Só lembre disso. Meu próximo são só eles? Tá bom, então vou amá-los. E Jesus, quem foi o próximo daquele que foi deixado ferido? Né? Então aí não tem limite mais. E se tornar próximo é se aproximar do outro e amar sempre. Segundo grau de amor
que é também algo muito difícil, né? Mas o segundo grau, o segundo passo, maneira, forma de amar, podemos resumir assim: ama o outro, o irmão, o próximo, como amas a Cristo. E aqui nós temos o Evangelho de Mateus. A gente vai colocar só os versículos. Por favor, anota num papel, no seu caderno, por favor. Estou esperando você buscar uma caneta, um lápis, anota. Capítulo 25 de Mateus, versículos de 31 a 46. Jesus não está falando como vai acontecer, mas cria uma situação de juízo final, dizendo que cabritos e ovelhas serão colocados de um lado e do outro, à direita e à esquerda, igual a política hoje. E ele fala assim, né? Vocês vão ver no texto, que gostaria que vocês meditassem juntos, o casal, ou sozinhos, mas faz esse ato de amor para a palavra de Deus. E praticamente Jesus diz: benditos vocês, porque estava com fome e me desse de comer, estava com sede e me desse de beber, estava forasteiro, desamparado, me recebesse em vossas casas, estava nu, me desses roupas, estava doente e viesse me visitar, estava preso, viesse me visitar. A sociedade nossa mudou muito, mas ainda temos muitas coisas parecidas. Se quiser colocar agora no texto, né, como seu comentário, quem você incluiria hoje nas pessoas, nessa categoria de pessoas que hoje Cristo está presente nelas e nós não lembramos delas, e nós não cuidamos? Seria jovem, seria a pessoa que caiu no vício, seria uma pessoa com invalidez, com uma deficiência que nós não valorizamos mais, seria um idoso hoje abandonado pelos filhos, pelas filhas, numa casa, num abrigo. Coloca aí, me dá algumas sugestões. Mas Jesus diz assim: benditos, porque eu estava com fome, com sede, doente, e viestes e me socorrestes, me deste de comer, de beber. Mas como, Senhor? Quando que nós te vimos? Nunca eu te vi, Senhor. E me perdoem, né, de resumir assim, mas Jesus respondeu: pois é, porque naquele pequenino que você levou uma cesta básica, eu estou presente. Naquele doente que você foi visitar, Maria Inês, da Pastoral da Saúde, eu estou presente. Eu estou presente neles. Depois vem a parte dura do Evangelho, que vocês vão lá, que é a parte dos malditos. Porque eu estava com fome e não me desse de comer. Mas quando, Senhor, que eu te vi com fome? E a resposta é a mesma. Porque naquele pequenino, naquele teu irmão que você desprezou, eu estou presente. Então, precisa amar, enxergar no nosso próximo o Cristo. Cristo não quer ser amado mais que nós. Olha que Deus diferente. Olha o que Deus faz conosco. Eu lembro daquele trecho do Tiago, da carta, que é terrificante. Que adianta celebrar a missa
com cálice de ouro, cheio de pedras preciosas, com roupas douradas, finas. Do que adianta dar tanta honra com nossas roupas e nossos vasos sagrados de luxo a Deus? Desculpem, na nossa liturgia, se depois na porta tem um faminto, que não vai se alimentar com o nosso cálice dourado, que não vai se alimentar com nossas roupas finas, com certeza amor à liturgia, amor à igreja. Nossa igreja é linda, celebrar de maneira bonita, usar vestes litúrgicas dignas, limpas, especiais, cantar bem, tocar bem, usar microfone que funciona, tudo para nossas celebrações. Mas nada é mais importante de que tem fome. Não adianta uma comunidade celebrar liturgias maravilhosas se não visita seus doentes. Porque Cristo está presente nele. Ele vai te abraçar, viu? No dia que nós viveremos, como alguns hoje viveram, a nossa Páscoa de ressurreição, nós seremos abraçados por Cristo, que vai nos dizer obrigado por aquele dia, obrigado por aquilo, porque no Evangelho também está escrito que Deus não vai esquecer nada do que foi feito por amor. Então esse é o segundo grau. Ama o irmão como amas a Cristo, e identifica nele o Cristo. Identifica nele o Cristo. Sei que é muito difícil, né? Mas essa é a grande riqueza da nossa fé. Grande riqueza de Cristo, do Evangelho, que não dá para nós uma proposta mais ou menos morninha, né? Mas realmente quer transformar cada um de nós em outro Cristo. Quer nos dar a sua compaixão. E vamos então, como prometi ser mais rápido, senão os dois aqui me censura. Terceiro passo do amor, terceiro grau do amor apresentado no Evangelho, no ensinamento de Cristo. Ama o outro como Cristo te ama. E acabou de falar do segundo, que já está complicado, e agora parece que Jesus pede mais um pouco para nós. Então, amar o próximo e identificar Cristo no outro, mas tem um como. Não é amar de qualquer jeito, com pressa. Ou pensando, por que foi me meter nessa? Agora vou ter que entregar essa, né? Mas é amar como ama Cristo. E como é o amor de Jesus, está dito nesse versículo de João, capítulo 15, João Evangelho, né? Capítulo 15, na verdade são alguns versículos que vocês vão ler, marca esse também, João 15, de 9 a 13, onde quando Jesus resume, diz que ninguém tem amor maior de quem dá a vida pelos seus amigos. Então chega um momento na vida cristã que nós entendemos que amar como Cristo nos ama não é mais fazer gestos isolados de vez em quando, ou apenas passar por momentos de bondade ou de lágrimas de compaixão, mas é realmente fazer isso na nossa vida, fazer disso um hábito, uma prática constante da nossa vida, dar a vida no dia a dia, momento após momento, em todas as situações. Não é mais uma atitude isolada,
Não é mais a atitude de quem faz quando dá vontade, de quem participa quando está afim, de quem só vai quando é chamado e convidado, de quem participa apenas se outros o agradam em tudo. Não é a atitude de quem some quando aparece a primeira cruz e a primeira dificuldade, e não tem família, não tem amizade, não tem grupo, não tem vida de comunidade sem essa cruz. Não é apenas desse momento, mas é realmente decidir mudar a nossa maneira de viver. É realmente aprender a dar a nossa vida. Quando é fácil, quando é difícil, às vezes com plena saúde, às vezes faltando um pouco de saúde, fazendo o que dá, mas fazendo. É uma maneira de enxergar a nossa vida. Então é nesse momento que a gente aprende a amar com aquele maior, que é dar a vida pelos seus amigos, né? Pelo seu próximo. Esse é o momento no qual realmente a nossa vida cristã dá um upgrade, como se fala hoje, né? Dá um up, dá um pulo para cima, dá uma consistência, uma força, quando realmente nós decidimos que mesmo pequenos e frágeis, precisamos aprender a doar nossas vidas, não apenas poucos gestos de amor. Então isso nos envolve sempre, nos envolve em casa, no trabalho, na hora que rezamos, a gente sempre tem essa postura: o que é que eu posso fazer agora para te ajudar, para me doar? O que é que eu posso fazer agora? Quem que eu posso ser agora? Nesse momento da minha família, nesse momento que a minha família está discutindo, está se dividindo por causa de uma herança, por outra discussão que aconteceu, como que eu posso dar a vida na minha família? Ficando em silêncio, dando exemplo, renunciando, ajudando, chamando para rezar, em muitas maneiras. Tá certo? Então, ninguém tem amor maior daquele que dá a vida pelos seus amigos. O terceiro grau de amor: ama o teu próximo, ama o outro como Cristo te ama, com aquela intensidade, qualidade, determinação. Lembrando que na última ceia está escrito que Jesus os amou até o fim. O amor verdadeiro não desiste. O amor verdadeiro vai fundo, vai até o fim, como vocês fazem isso. Muitos pais, muitas mães, quase todos, amando seus filhos até o fim, até deixá-los capazes de uma vida própria, os ajudam e continuam amando, né? Mas no caso da fé cristã, do ensinamento de Cristo, essa atitude tem que ser ampliada em relação à comunidade, em relação à sociedade, ao mundo, dependendo da vocação, do chamado, mas essa tem que ser a postura da nossa vida. Finalizando, existe mais do que isso, então: amar o próximo como a ti mesmo, me tornando próximo. Enxergar Cristo presente no outro, então, em qualquer pessoa, eu trato ela como se fosse o próprio Cristo. Amar com a mesma qualidade e intensidade de Cristo. Dar a vida como Cristo deu para nós. Tem mais? Tem, porque na proposta de Jesus não foi nenhum desses 3 ensinamentos ou mandamentos que ele deixou como grande herança. Claro, carregando tudo isso, ele deixou a grande herança do 4º grau, do 4º passo, 4º grau do amor, que é: amai-vos uns aos outros. Esta foi a grande herança do mandamento novo. Jesus não pediu
mostrou tantas vezes, mas no seu pedido final, quase nos deixando a sua grande herança espiritual, ele pediu essa comunidade que se torna Trindade. Que nós possamos descobrir quem nos criou, que é Deus de amor, Pai, Filho e Espírito Santo, que são uma aliança, uma família, uma comunidade, uma relação de amor, e que a gente então possa viver isso na comunidade, possa viver isso na família, possamos viver isso em nossos grupos. Como eu disse no início, não vamos esquecer, o mesmo DNA de Deus, o amor trinitário, o amor que se faz comunhão. Esse é o grande convite, e o amor verdadeiro, o grande convite de Cristo, e o amor verdadeiro é isso. Quando existe um amor adulto, maduro, forte, cheio de cuidado, de responsabilidade, esse amor é uma força que gera amor. A psicologia fala isso, nós já falamos isso em outros encontros. O amor é uma força que gera o amor e gera esse amor recíproco. Um amor que vai, que volta e que constrói a nossa união. E esse é o caminho da nossa salvação. Não é a divisão, não é a separação, não é aquele dito horrível que nós ouvimos muitas vezes, cada um por si, Deus para todos. Mas essa é uma blasfêmia. Do ponto de vista de Cristo, se alguém podia inventar uma frase menos cristã do que essa é, de cristão, não tem absolutamente nada. Então, o quarto grau do amor é ser comunidade, é ser família, é viver, aprendendo que podemos ser uma coisa só, que podemos ser unidos, que é muito mais importante estar juntos fazendo menos do que nos dividir e brigar fazendo mais. Às vezes tem uma pessoa que pensa assim, não quero ninguém me ajudar, porque se eu faço sozinho tudo é melhor. É o melhor que não interessa a Deus. É o melhor que, se você tem como fazer tudo melhor, então ama quem está contigo, para que todos juntos possamos fazer o melhor. Que muitas vezes depois a pessoa que abraça tudo sozinho, quer fazer tudo sozinho, chega aquele dia que ela vai jogar isso na tua cara. Mas como você não deixou ninguém te ajudar, agora você fala assim? Então, para Deus é importante, que nós sejamos unidos. Não precisa brigar para fazer o bem, não precisa se separar. Pode estar ausente uma pessoa que está presente o tempo todo fisicamente, demais. Não vou nem revelar quem fez essa pergunta, mas a ausência não é uma questão física. A ausência em relação ao amor, a capacidade de amar, a capacidade de ter responsabilidade com o outro, carinho, respeito, cuidado, trabalho. A ausência é muito mais uma atitude interior da pessoa. E hoje a gente vê muito isso. A gente assiste muitas pessoas presentes, mas uma multidão de solidões. Uma multidão de solidões, de pessoas, E não é o dia para falar hoje, mas acabei também nesses dias dando uma olhada, estudando, refletindo sobre casamento, que se não for bem vivido, às vezes se torna uma solidão a dois, que é uma forma terrível de viver. É uma forma muito precária de viver a vida, a relação. Então, sim, é possível
que a pessoa do meu lado fisicamente, na minha casa, no quarto ao meu lado, está presente fisicamente, está ausente fisicamente. É muito possível, é muito comum e muito mais comum de que nós falamos. Se vocês lembram do início, a grande necessidade que temos na relação, e o amor permite isso, é quebrar a solidão. E muitos não a quebram. Muitos ficam fechados dentro dessa concha de proteção, de medo de viver, de medo de se relacionar, né? Não sei se tem um minuto para finalizar. Uma hora, então 1 hora e 2 minutos, né? Tem um filósofo bem conhecido que se chama, não sei se vocês conhecem, Schopenhauer. Schopenhauer foi passear numa montanha e assistiu uma cena muito interessante de um grupo de porco-espinhos passando frio, porque era uma noite frio, era montanha, era inverno. Então ele viu os porco-espinhos se aproximando e se espetando. Para poder se aquecer, precisavam tolerar, aguentar, né, as espetadas do outro porco-espinho. E aí ele teve uma luz sobre o relacionamento humano e trouxe para nós então o dilema do porco-espinho, onde muitos de nós sentem frio e que aquece nossa vida, que tira o frio da nossa vida, é a relação, é a proximidade com o outro. Eu não posso ficar no gelo. Eu não sou uma ilha, eu não posso ficar isolado. Então a gente sente a vontade do calor, que nesse caso identifica uma relação de amor, de amizade, de confiança. Mas ao me aproximar do outro, vou receber espetada. Então a relação humana é assim. Para se aproximar do outro precisa coragem, precisa acreditar e querer. Esquentar a própria vida com relações verdadeiras, sabendo que para isso vou ter que saber tolerar, aprender a conviver com alguma espetada. Espetada fala? Não é? Vou ter que aprender. Então cabe aqui a escolha. Muita gente escolhe: não quero saber. Não quero isso. Isso me incomoda. Isso não dá. Aquele tipo não dá. Isso é o medo da espetada. Então a pessoa vai se fechando na sua vida. Não tem mais amigos, nunca acompanha, sei lá, a família para algum lugar, sempre prefere o seu cantinho, o seu futebol, mas ele não quer, né? Então fica no frio da falta de uma relação amorosa para não encarar, né, a proximidade com o outro. Falamos tanto hoje, me tornar próximo, né? É claro que mesmo ajudar uma pessoa que precisa não é mole, não é fácil. Falo sempre pro pessoal da parte da associação, a gente quer ajudar muito, mas vamos ficar sempre atentos, né? Sempre alguém que quer passar a perna na gente, que quer se mostrar mais pobre do que é, que quer te enganar. Sempre. Se a gente quer fazer alguma coisa, vai ter que sujar ou limpar as mãos, porque o amor limpa tudo, gente. A gente usa essa expressão, né? Sujar minhas mãos no trabalho, mas o trabalho de amor, de fraternidade, é o que mais purifica a nossa vida, né? Então, Davi, eu te dei carne violento, mas nós agora vamos cantar. Então, falando de tudo que falamos hoje, vamos terminar cantando essa música que eu acho maravilhosa, talvez não na sua harmonia musical, ela é bonita também, mas enfim, não das melhores que eu conheço, mas o texto é uma obra de arte, e é uma obra de arte do Evangelho.
exatamente nos ensinando que Cristo está presente no nosso próximo. E às vezes a gente quer viver a fé, mas despreza isso, desconhece isso. Essa música, esse Seu Nome é Jesus Cristo, é de um padre que chama André Luna. Não sei se ele só canta, também escreveu. Mas vamos cantá-la juntos, né? Já cantamos na igreja várias vezes. E ela realmente... Vou ler só aqui as primeiras duas estrofes, só para ficar mais marcado o texto. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes para chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós estás e nós o desprezamos. Cantamos. Seu nome é Jesus Cristo e passa fome, e grita pela boca dos famintos. E a gente, quando vê, passa adiante, às vezes pra chegar depressa à igreja. Seu nome é Jesus Cristo, está sem casa e dorme pelas beiras das calçadas. E a gente, quando vê, aperta o passo e diz que ele dormiu embriagado. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo, é analfabeto e vive mendigando um subemprego. E a gente, quando vê, diz não à toa, melhor que trabalhasse, não pedisse. Seu nome é Jesus Cristo, está banido das rodas sociais e das igrejas, porque dele fizeram rei potente, enquanto ele vive como um pobre. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. A música tem mais duas estrofes, ou quatro, né? Porque cada estrofe é dupla. A música se chama Seu Nome é Jesus Cristo, de Padre André Luna. Vocês encontram facilmente no Google. E pode ouvir a música, né? E pode refletir esse texto, né? Que nos ajuda muito, e quem sabe quantas estrofes poderíamos acrescentar, né? Pensando
em quantas pessoas Jesus Cristo se identifica no nosso mundo, na nossa sociedade cheia de maldade, cheia de exclusão e de indiferença. Vou despedir também esta noite, desejando a todos que o amor fraterno, o amor de Deus, o amor que é Espírito Santo derramado em nós, seja a maior bênção da nossa vida. Que possamos atrair para nossas vidas luz, paz e graças acima de graças, com a força do amor. Lembrando que Jesus disse àquela mulher na casa de Simão, o judeu, aquela vez: mulher, muito te é perdoado, porque muito amastes. Amor que perdoa, purifica tanto nossos erros, é sempre o caminho melhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus do amor, Santíssima Trindade de comunhão, desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, obrigado por estar conosco. Deus nos abençoe e nos ilumine. Não esqueça, espiritualidade e luz na nossa vida. É muito melhor viver na luz que na sombra. Uma boa noite a todos. Entre nós está e não o conhecemos. Entre nós está e nós o desprezamos. Entre nós está